Camaradas e amigos, chamo ao palco Jerónimo Sousa, secretário-geral do Partido Comunista Português. Camaradas e amigos, querida Maria Helena, minhas senhoras e meus senhores, é com grande alegria que, como secretário-geral do PCP, partido em que Óscar Lopes dedicadamente militou até nos deixar fisicamente há um ano atrás, me associo a esta homenagem promovida pela direção da Organização Regional do Porto e do seu setor intelectual. Homenagem justíssima ao homem, ao intelectual, ao democrata, ao patriota, ao comunista, a quem a cultura portuguesa, a resistência à ditadura fascista e o novo Portugal democrático saído da Revolução de Abril muito devem. As intervenções da professora Fátima Oliveira e do camarada José António Gomes abordaram em profundidade o perfil do intelectual de exceção que foi Óscar Lopes, nas múltiplas vertentes em que se desdobrou a sua insaciável curiosidade científica, a sua excepcional atividade pedagoga, publicista, a sua intensa atividade cívica e política. Permitam-me ainda assim algumas notas do caráter biográfico que, embora muitíssimo incompletas, evidenciam que evocamos hoje um homem, um intelectual, um revolucionário comunista de exceção e que, para além do seu exemplo de cidadão, nos lega uma obra notável onde o rigor científico, a inspiração criativa e o ponto de vista de classe se fundem naturalmente. Óscar Lopes nasceu aqui, no concelho de Matosinhos, em Lessa de Palmeira, em 1917, ano do maior acontecimento revolucionário do século XX, a Revolução Socialista de Outubro, a cujos ideais libertadores aderiu e a que se manteve fiel até aos seus últimos dias. Da vida modesta e sofrida das gentes da sua terra, dos humildes pescadores, recebeu o impulso da revolta contra a miséria e a exploração e de amor ao povo, que moldaram a sua consciência política, a sua identificação com os interesses da classe operária, a sua opção pelo ideal comunista. Foi assim que aderiu ao PCP em 1945, realizou as mais diversas tarefas na clandestinidade e depois do 25 de Abril, tendo sido membro do Comitê Central do PCP entre 1976 e 96. Professor, investigador, publicista, Óscar Lopes foi o autor de uma vasta obra, sobretudo do domínio da linguística e da crítica literária, em que se destaca esse monumento que é a história da literatura portuguesa, do qual foi coautor, deixa colaboração dispersa em inúmeros jornais e revistas, como a Vértice, a Seara Nova, e o seu nome fica ligado a numerosas coletividades e associações culturais, como a Associação Portuguesa de Escritores, a Associação de Jornalistas e Aulas de Letras do Porto, ou da Universidade Popular do Porto, de que foi um dos fundadores. Mesmo quando perseguido pela PIDE e impedido de lecionar no nível que a sua elevada competência impunha, soube combinar a sua superior atividade de homem da cultura com uma intensa intervenção social e política. Profundamente identificado com o sentir e as aspirações do seu povo e os problemas do seu país, ao lado de outros lutadores destacados como Virgínia de Moura, Lobão Vital, José Morgado, Rui Luís Gomes ou Armando Castro, Óscar Lopes desenvolveu intensa atividade política, participando desde 1942 nas mais diversas ações da oposição democrática, antifascista, tendo pertencido ao MONAF, ao MUD, ao AMD e mais tarde à CDE, à Comissão Nacional de Socorros aos Presos Políticos, preso pela PIDE duas vezes, a primeira das quais em 1955, no processo dos Partidários da Paz, viria a passar vários meses nas cadeias fascistas. Afastado da universidade, retomou mais tarde o ensino e logo a seguir, ao 25 de Abril, foi eleito presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Letras e exerceu o cargo de vice-reitor da Universidade do Porto. Foi candidato do PCP à Assembleia da República em várias eleições, tendo exercido a função de deputado e eleito
e eleito na Assembleia Municipal do Porto. Para o PCP, é uma grande honra, o motivo de ilegítimo orgulho que este intelectual de excepcional valor, que militou 70 anos nas suas fileiras, seja um dos seus. Um elo particularmente valioso e querido da cadeia de solidariedade ideológica, política e humana que é este grande coletivo partidário. Coletivo que, graças à firmeza de militantes modestos e dedicados como Óscar Lopes, o fascismo nunca conseguiu destruir, que se tornou o grande partido da liberdade e da Revolução de Abril e se afirma hoje como a força necessária e insubstituível na luta pela alternativa democrática e patriótica que a grave situação de Portugal reclama. Não foi certamente por acaso que foi ele o autor inspirado do prefácio do romance Até Amanhã, Camaradas, de Manuel Tiago, como não são de circunstância as palavras com que Álvaro Cunhal se referiu um dia a Óscar Lopes, afirmando que toda essa vida notável em si mesma se torna ainda mais notável porque Óscar Lopes a soube e sabe viver com a serenidade e a simplicidade que dão a sabedoria e a modéstia. Esta homenagem a Óscar Lopes, sem o afirmar explicitamente, integra-se de facto nas comemorações do 40º aniversário da Revolução de Abril. Comemorações em que, para que não se esqueça, é necessário lembrar que foi a longa noite fascista e, sem esquecer ninguém, lembrar e honrar aqueles que se destacaram no combate à ditadura, que contribuíram para a conquista da liberdade, para as grandes transformações revolucionárias que então abriram Portugal o caminho do socialismo. Trata-se, pois, de uma homenagem particularmente oportuna. Óscar Lopes foi um observador atento e um intérprete esclarecido dos problemas do seu tempo e da luta do seu povo, como confirmam os inúmeros artigos e textos de análise que nos levou. Mas foi, sobretudo, o participante ativo, solícito, corajoso, sempre pronto a dar o seu contributo e a emprestar o seu não prestigiar à indignação, ao protesto, à reclamação, às diversificadas formas de luta que moldaram a resistência antifascista sempre disponível, por cima de todos os perigos, a contribuir para a unidade de quantos que, independentemente da sua condição social, da sua opção ideológica, aspiravam à liberdade e, mais tarde, o fim das guerras coloniais e dos coloniais e do colonialismo. Óscar Lopes, um comunista ideologicamente muito firme e dedicado à construção do seu partido, à defesa do seu programa, foi simultaneamente um infatigável promotor da convergência e da unidade democrática e antifascista. Área de intervenção em que, fazendo jus à sua grande autoridade moral, política e intelectual, revelou a sua capacidade para juntar na ação e para a ação personalidades de diferentes quadrantes e vencer preconceitos em relação ao movimento operário e ao partido, prejudiciais à unidade da oposição democrática. Salientar e valorizar essa faceta de intervenção política e da personalidade de Óscar Lopes é particularmente importante no momento em que a extraordinária gravidade da situação económica e social e política do país torna necessária a mais ampla convergência, a unidade de todos os democratas e patriotas, de todos aqueles que não se conformam com o rumo do empobrecimento e ruína económica de quase 37 anos de política de direita e de submissão ao imperialismo que mergulharam o país. Empobrecimento e ruína que se ampliaram de forma dramática nos últimos 3 anos de intervenção estrangeira do FMI, da União Europeia e do BCE, com a ativa conivência dos partidos da Troika Nacional e que teve no atual governo do país o mais zeloso executor. 3 anos que se traduziram no período mais negro da vida democrática do nosso país e que nos mais variados aspectos da nossa vida coletiva significam um retrocesso de muitos anos, nomeadamente no plano económico e social. 3 anos que deixaram um rastro de violência e drama na vida dos portugueses. É verdade que a convergência e a unidade dos democratas, se obviamente não encerra os perigos do tempo do fascismo, é hoje bem mais exigente quanto o seu conteúdo político e social. A vida já mostrou que não há solução possível sem libertar Portugal dos partidos das políticas que tornam os ricos cada vez mais ricos
e os pobres cada vez mais pobres, que esbulham o povo do património público para o entregar ao grande capital nacional e estrangeiro, que destroem passo a passo o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, a segurança social, que submetem Portugal aos ditames da União Europeia dos monopólios, com ou sem troika, comprometem a independência e a soberania nacional, põem em causa o próprio regime democrático. Uma humanidade que não tenha isto em consideração apenas serviria para alimentar protagonismos e semear ilusões. A nossa Revolução de Abril, que, embora inacabada, lançou profundas raízes na realidade portuguesa que nada nem ninguém jamais conseguirá cortar. Legou a quantos amam o seu país e querem assegurar o seu futuro de progresso e soberania, uma plataforma de convergência e um programa de ação de extraordinário valor, ou seja, a Constituição da República Portuguesa, a mais progressista lei fundamental da Europa capitalista. A luta para impedir a desfiguração que a classe dominante pretende defender, a sua efetiva implementação, constitui no presente momento a principal tarefa de quantos, inspirados no exemplo do incansável lutador pela unidade que foi o camarada Oscar Lopes, aspiram a um Portugal com futuro. Amigos, camaradas, minhas senhoras e meus senhores, no prefácio que nos deixou em Até Amanhã, Camaradas, nesse romance que, como afirmava, se coloca ao rés de toda a gente, pelo menos de toda a gente que é, de algum modo, socialmente explorada, e onde Oscar Lopes discorria sobre a intensidade afetiva de todo o livro e que dele emana de compreensão de como as pessoas, através das suas personagens, nomeadamente daqueles que experimentaram mergulhar nos subterrâneos da liberdade, para realçar os segredos do milagre daquela máquina, para utilizar as suas próprias palavras, que a polícia anunciava de vez em quando ter desmantelado, mas logo ressurgia das cinzas com a fênix mitológica. Oscar Lopes dizia-nos que a vida é inesgotável. E a grande lição do livro era de que viver com maiúscula, é perigoso. Sentem-no, afirmava, aqueles que inteiramente se comprometem a melhorá-la. Nestes tempos difíceis e exigentes de hoje, sentem-me todos aqueles que na fábrica, nos locais de trabalho, nos campos, no mar, nos diversos postos de combate, nomeadamente na frente da cultura, continuam a ousar dizer não às injustiças, às desigualdades, à exploração reinantes numa terra onde a lei da selva ganhou, momentaneamente, estamos certos, terreno. Mas, como dizia Oscar Lopes, eles até mesmo nos ajudam a sentir que muito existe ainda sem nome, à espera da coragem. Dessa coragem que nunca faltou também a Oscar Lopes, daquela que, como ele próprio definia, ser feita da capacidade de entender, de sentir e, no fundo, de acertar. De acertar, desde logo, no lado certo do combate pela vida vivida com dignidade, tomando partido como ele tomou, de forma tão intensa na luta por uma sociedade nova, mais justa e mais fraterna.